Nós estamos realmente na era das metas. Nunca se fez tanta meta. As pessoas o tempo todo se planejam e fazem meta para ganhar mais dinheiro, fazem metas de quantos livros querem ler, metas de leitura, metas para ganhar peso, para perder peso, etc. Coaches profissionais, treinadores profissionais se levantam o tempo todo para incentivarem as pessoas a cumprirem as suas metas. Injeção de ânimo o tempo todo, palestras motivacionais, metas e metas. A grande pergunta é: e se essas metas não tivessem valor nenhum, todas elas juntas não tivessem valor nenhum diante de uma meta maior? E qual é essa meta maior? A meta maior, meus amigos, é crescimento espiritual, focado inclusive na eternidade, com olhos na eternidade. Porque a eternidade comparada com o hoje faz o hoje desaparecer, faz todos os seus anos parecerem um grão de pó. Não é que você não tenha que ter metas, mas é que é preciso lembrar que há uma meta bem maior, chamada crescimento espiritual. Nós ficaríamos assustados se fizéssemos uma pesquisa com 100 pessoas e perguntasse a elas: você fez metas de crescimento espiritual esse ano? O número de pessoas talvez seria ínfimo ou, quem sabe, zero. Porque o ser humano não se preocupa com essas coisas. Então, se a meta é crescimento espiritual, o que é mesmo esse tal de crescimento espiritual? É aí que a resposta parece distante, inédita, uma coisa totalmente nova, porque ninguém fala sobre isso. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Crescimento espiritual de verdade é ficar mais parecido com o Filho de Deus. Ele veio aqui no mundo, deu o exemplo, ensinou como é que as coisas têm que ser feitas, ensinou como é que se vive em santidade, como é que se perdoa pessoas, como é que se acolhe o necessitado, como é que se olha com pureza, quais são os verdadeiros valores da vida, o que é que realmente importa, o que deve influenciar as nossas decisões. Então, se não fiquei mais parecido com Jesus Cristo, ainda não houve crescimento espiritual real, de verdade. Talvez o que houve foi uma mistura de atividade religiosa com boa intenção, que não é ruim, mas está na hora de ir para um nível mais além. Ficar parecido com o Filho de Deus é a meta. Como disse o apóstolo Paulo, para que sejamos conforme a imagem de seu Filho. Todas as coisas cooperam para que sejamos assim, dessa maneira. Tudo que acontece, cada coisa nessa vida é um teste, é uma pergunta feita a você. E aí, você é parecido com Jesus Cristo? Então por que está reagindo dessa maneira? O apóstolo Paulo levou isso tão a sério que ele disse às pessoas que eram lideradas por ele: sejam meus imitadores, assim como eu também sou de Jesus Cristo. Tem um outro lugar na Bíblia em que ele falou do processo diário dele para lidar com essa luta para chegar à grande meta. Ele disse:
Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, porém, para alcançar uma coroa corruptível, nós a incorruptível. Assim corro eu também, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificados. Eis a meta: ficar parecido com Jesus. A linguagem de Paulo é pesada quando ele diz: eu esmurro o meu próprio corpo, eu o reduzo à escravidão. Isso é uma outra maneira de dizer: eu nego a mim mesmo. Se fosse feita uma avaliação sua hoje, com a seguinte pergunta: numa escala de 0 a 100, quanto você parece com Jesus? Você é 100% parecido com Jesus? Você é 10, você é 5, você é 20, você é 0,5? Ou você é 0? Nós temos a vida inteira para começar essa carreira. Aliás, essa é a grande carreira. Essa é a carreira da vida. De 0 a 100, quanto você parece com Jesus Cristo? Todas as suas metas devem ser submetidas a essa meta maior. Pareça-se com Jesus Cristo e experimente crescimento espiritual de verdade.